Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou André Irina Como. E o tema do episódio de hoje é a importância de órgãos do governo se tornarem sistemas autônomos na internet. E por isso convidamos um especialista nesta área, Carlos Bascunhan, técnico judiciário da Seção de Redes e Infraestrutura da Justiça Federal do Paraná. Ele vai estar remoto conversando com a gente. Então o som pode ficar um pouquinho diferente, mas a mensagem que ele vai transmitir é muito importante. Então toca a vinheta do roteamento de ideias. Roteamento de ideias. Bom, Carlos, seja bem-vindo ao nosso podcast Camada 8. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, o nosso bate-bola, o jogo rápido aqui de conversas e perguntas, eu gostaria que você falasse aí um pouco quem é você e onde você trabalha. E já passo também aí para você conversar um pouquinho com a Irina. Oi, Carlos, é um prazer, é uma grande alegria ter você aqui junto com a gente no Camada 8. Muito obrigada por aceitar, né, o nosso convite dessa entrevista. Então, como o Eduardo sugeriu, se você puder contar um pouquinho aí da sua carreira, por favor. Obrigado, Irina. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast. Fico bem contente com o convite, né? Espero aí trocar algumas experiências com vocês. Bem, eu sou Carlos Bascunhan, trabalho na Justiça Federal há alguns anos, já há 15 anos. Antes da Justiça Federal, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, então tenho aí uma boa caminhada de setor público, né? Sempre trabalhei na parte de suporte a redes, de infraestrutura, né? E agora, desde 2014, mais ou menos, sou coordenador de infraestrutura e telecomunicações na Justiça Federal do Paraná. A Justiça Federal do Paraná faz parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Então, eu fico basicamente aqui em Curitiba, auxiliando o pessoal da equipe de infraestrutura. Ah, legal. Você coloca a mão na massa e cuida de muita coisa, né? Aqui a gente trabalha com toda a parte de infraestrutura da Justiça Federal do Paraná. Então, compreende aí a parte de redes, de data center, de virtualização, de backup, toda essa parte mesmo de infraestrutura. E eu também boto bastante a mão na massa aí, junto com o pessoal, para deixar tudo isso aí funcionando e rodando da melhor forma possível. Caramba, são bastante coisas aí para você coordenar tudo e melhorar a rede aí, né, da Justiça Federal. Eu soube, né, que você foi um dos nossos alunos do curso, o Eduardo me comentou um pouquinho sobre isso. Você lembra quando foi isso? Como é que foi a sua experiência? Então, a gente ficou sabendo várias notícias, assim, a gente acompanhava o esgotamento do IPv4, e desde então a gente tentou participar de alguns treinamentos que o NIC fornecia, né, o BCOP e o IPv6. A gente se inscreveu em alguns, não só eu, mas o pessoal da equipe se inscreveram em alguns treinamentos para poder participar e acabou não conseguindo vaga. E acabou que estava acontecendo um treinamento no final de 2015 aqui no TRT9, em Curitiba, e eu consegui a vaga. Mesmo sem conhecer muito da parte de AS, dessa parte mais enterprise, digamos assim, né? E daí eu acabei conseguindo a vaga e participei desse treinamento no final de 2015. Então, o grande motivador foi a falta de endereços IPv4. E aí você foi atrás e descobriu os nossos cursos. Isso, porque a gente está passando por uma série de modificações dentro da estrutura da Justiça Federal, 2014, 2015, e essa parte da falta de endereçamento era uma coisa que a gente estava escutando muito, né? Então, a gente conversava com o provedor comentava, conversava com algum colega de uma outra instituição, eles também comentavam, e todo mundo passava pela mesma dificuldade. Quando surgiu esse treinamento, a gente foi participar do treinamento também com relação a essa parte de esgotamento dos IPs V4, e daí no treinamento que daí a gente descobriu uma outra parte da parte de links de trânsito e tal, que a gente não desconhecia, porque até então
ser AS era uma coisa que a gente entendia que era só para um provedor de internet, uma operadora de trânsito, não era uma coisa para a Justiça Federal ou para órgãos pequenos ou para empresas pequenas. A gente imaginava que era uma coisa que estava além da nossa capacidade. E daí, nesse treinamento, que a gente viu que não, que era uma coisa completamente disponível para qualquer um que quisesse virar um AS e tivesse lá os requisitos mínimos para poder participar disso. Bacana, Carlos, por saber que o curso abriu aí esse leque de conhecimentos tanto para você quanto para a sua equipe. E eu queria saber, né, aquele curso abriu algumas outras oportunidades, né, além de você ficar sabendo o que é um sistema autônomo, né, saber um pouquinho sobre aí, o fim do IPv4, IPv6, isso também trouxe aí algumas outras oportunidades, mudanças aí para vocês? Então, nesse treinamento, o treinamento foi muito especial porque a gente teve contato com setores ali que a gente não tinha contato. Então, provedor pequeno, provedor grande, o próprio TRT estava com funcionários lá, que o TRT já era um AS naquela época, né? Então, a gente teve esses contatos e trocou um monte de experiência. Até então, eu nunca tinha tido contato com MikroTik, com BGP, com esse tipo de mundo, né? Protocolos de roteamento dinâmico. Então, não era um meio nosso ali, não era uma coisa que a gente estava acostumado, né? E daí, saindo daquele treinamento, a gente saiu com um monte de possibilidades. E uma das maiores dores que a gente tinha era quando a gente fazia uma licitação e recebia um bloco de endereçamento do provedor para poder botar isso dentro da nossa rede, para poder comunicar com a internet e publicar nossos serviços, geralmente era um bloco muito pequeno. E como a gente tinha esse bloco muito pequeno, a gente não conseguia publicar tudo que a gente precisava publicar, né? E quando fazia mudança de provedor, a gente tinha que mudar todos aqueles endereçamentos, republicar esses serviços com outros endereços, mudar DNS, avisar outros órgãos que tinham nossas regras para poder acessar em Faro e tudo mais. E a possibilidade de virar um AS ia facilitar toda essa nossa dificuldade que a gente tinha até o momento. Então, a gente saiu com uma outra pegada daquele treinamento, assim, explodiu nossa cabeça, a gente fala. Aquele ali foi um momento, junto com uma política de mudança da nossa rede interna também, que a gente já estava começando a pensar em uma mudança dos links internos nossos, de passar para um SD-WAN. Tudo acabou, assim, unindo num momento bem especial. Então, contratar o ASN, fazer também essa mudança da nossa rede do interior, nossa, que a gente tem links em várias cidades do interior, passando para SD-WAN, fazia muito sentido naquele momento. E daí surgiu o SPF, BGP, e era uma coisa que a gente não tinha familiaridade naquele momento. Então aquele curso ele abriu todo esse leque de oportunidades para vocês. Além de vocês conhecerem outros provedores, ver como que um provedor trabalha, você viu vantagens em se tornar um sistema autônomo e acabou fazendo com que a Justiça Federal virasse um sistema autônomo, é isso? Isso. Eu digo que o curso foi em novembro. Em janeiro a gente já estava com o pedido para fazer a requisição do ASN. Só que no treinamento eu tinha entendido, como era um treinamento mais voltado assim, para o mercado privado, digamos assim, é isso que eu entendi mais do treinamento, a gente tinha uma barreira que era de fazer a compra dos endereçamentos junto ao NIC. Então a gente criou um processo dentro da Justiça Federal, levou para a direção, explicou quais eram os motivos, né? A gente queria botar uma alta disponibilidade dentro da Justiça de Links de Internet, a gente queria contratar 2 links de trânsito, mas daí sem o nosso ASN a gente não poderia fazer isso, ficaria mais difícil, né? E a gente fez todo o processo e a gente esbarrou no pedido de compra do valor que era necessário pagar para o NIC. E daí a gente acabou descobrindo, depois de alguns meses, que empresas públicas não pagam isso daí. E daí isso daí facilitou muito a nossa vida, assim, o processo assim disparou, a gente conseguiu viabilizar tudo isso daí, responder os questionários do NIC lá para requisição de endereçamento e acabou virando um AS
acho que uns 6 meses depois de quando a gente descobriu que não precisaria fazer pagamentos aí. Então você viu vantagens de se tornar um sistema autônomo porque você poderia ter ali redundância no roteamento, ou seja, mais saídas para a internet. Se você contratasse um outro provedor, você não ficava dependendo dos blocos e endereços IPs dele. E isso daí você achou que era importante para o governo assumir, certo? Sim, com certeza. Essa independência na gestão desse tipo de funcionalidade, que a gente ficava completamente dependente da operadora, facilitaria muito a nossa vida. Porque primeiro a gente poderia contratar outra operadora a qualquer momento e não ficaria mais dependente do bloco de IPs que a operadora anterior tinha fornecido para a gente. E isso era um complicador, porque às vezes você contrata uma operadora numa licitação e é uma licitação, pode dar A, pode dar B, pode dar C. E às vezes o serviço que eles prestam para você não é um serviço que você está querendo contratar. Não fica, o resultado da licitação não era aquilo que você esperava de SLA, de tráfego, de trânsito, de tudo. Então, cancelar e daí mudar para outra operadora era mais uma dor de cabeça. Então, a hora que a gente ficou independente disso tudo, né, essa independência disso tudo ia facilitar muito a nossa vida para poder fazer esse tipo de mudança de trânsito, até a independência de você poder conversar com outro órgão, com uma outra empresa, e você ter o AS, eles saberem para onde você está publicando o teu ASN. Então, tudo isso facilitaria muito a nossa vida. Carlos, você comentou um pouquinho, né, sobre o processo que vocês tiveram que fazer junto com o NIC e junto com a Justiça para fazer a solicitação aí do sistema autônomo de vocês. Você até comentou, né, que vocês descobriram que órgãos do governo não pagam, né, a taxa para ter esse registro. Você teria algum detalhe a mais aí? Como é que vocês descobriram isso? Foi só enviar o formulário para o NIC-BR e vocês já foram informados, né, que vocês não iam ter que pagar a taxa? Vocês descobriram depois? Podia contar um pouquinho mais de detalhe como foi isso tudo? Não, isso a gente acabou descobrindo depois. O que aconteceu? Eu voltei desse treinamento, a gente fez uma reunião de coordenação de infraestrutura falando sobre essa nossa ideia de virar um AS. Então, primeiro a gente teve que fazer um convencimento da direção, dizendo que a gente ia assumir essa responsabilidade. Nosso core não era esse, né? Então, a gente não tinha esse core de gerenciamento de links e tudo mais, e não tinha essa skill naquele momento. Mas a gente começou a trabalhar nesse sentido. Então, quando a gente decidiu virar um AS e avisou também as outras justiças federais da nossa região que a gente ia virar um AS, o Rio Grande do Sul também topou virar um AS. Só que eles acabaram fazendo esse processo um pouco antes da gente, porque eles descobriram que eles não precisariam pagar. E a gente não se comunicou nesse meio tempo. Então, a gente começou a validar o processo para fazer essa compra, levou para a parte administrativa para ver se isso ia ser uma licitação, se ia ser uma contratação direta e tudo mais. Isso dependia também de orçamento. E daí, um belo dia, a gente foi conversar com a Justiça Federal do Rio Grande do Sul e eles falaram assim, a gente já recebeu o AS. Eu falei assim, mas como que vocês receberam o AS? Vocês fizeram a compra? Como é que foi? Não, é de graça. Eu falei assim, poxa, mas se é de graça, então a gente também vai fazer dessa forma. Aí que a gente foi se informar e realmente era gratuito para empresas públicas e daí a gente conseguiu viabilizou de uma maneira muito mais tranquila, mas a gente deu uma pedalada nisso daí. É interessante que vocês que instigaram eles e depois eles se tornaram um sistema autônomo e depois te passaram alguma informação para vocês também conseguirem se tornar um sistema autônomo. Foi isso mesmo, Eduardo. E foi legal do formulário que a gente preencheu para poder fazer a requisição para o NIC-BR do nosso AS, porque no formulário pede para você dizer como é que você vai fazer a tua programação de implementação de IPv4, de implementação de IPv6. Então, isso ajudou a gente a se organizar e ver no que a gente ia precisar, no que a gente não ia precisar, como é que a gente ia levar os próximos passos para fazer a implementação de IPv4 e de IPv6. Então, isso foi bastante interessante. E daí, conversando, trocando essas figurinhas com o Rio Grande do Sul, isso já permitiu para Santa Catarina também fazer o pedido de AS deles, que foi logo depois do nosso, e o nosso tribunal, que fica em Porto Alegre, também fez o pedido logo depois
desse pessoal e também viabilizou. Então, a gente viabilizou praticamente os 4 órgãos num único ano. Parabéns. Mas falando aí do formulário que ajudou vocês até a identificar as necessidades que vocês tinham dentro da rede, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os desafios aí nesse processo, porque não é só o formulário, né? Você tem que contratar um provedor, contratar 2 provedores, exige equipamentos caros, o operacional aumenta, teve que contratar mais gente, a equipe teve que se especializar. O que vocês trabalharam além do formulário? Legal. Então, foram várias etapas, na verdade, né? Então, antes disso, antes de fazer o pedido ali do ASN, a gente já queria ficar independente da operadora. Então, um pouco antes de fazer esse pedido, a gente já tinha feito uma aquisição de roteadores BGP de uma licitação que Santa Catarina fez. A gente fez essa aquisição e instalou esses roteadores BGP dentro da nossa estrutura, dentro dos nossos 2 data centers, migrou daí a parte de roteamento dos roteadores da operadora para dentro do nosso roteador, dentro da classe de IPs que a operadora já tinha entregue para a gente. Então, em matéria de equipamento, a gente já estava garantido, digamos assim. Depois que a gente virou um ASN, a gente colocou esse ASN nosso publicado por dentro dos nossos roteadores, e daí a gente teve tranquilidade de migrar da faixa de IP antiga do provedor para a nossa faixa de IP, os serviços de uma forma bem tranquila e bem transparente. E a gente sabia que aquilo ia ser definitivo, a gente ia migrar aquela vez e nunca mais ia ter que se preocupar com essa mudança de IPs que acontecia a cada mudança de contrato quando mudava de operadora. Naquela época, a gente só tinha uma operadora de trânsito, porque como a gente não tinha nosso próprio bloco de endereçamento, contratar 2 operadoras de trânsito ia ficar muito complicado. E daí, depois disso, né, quando a gente já tinha um ASN, a gente fez uma segunda licitação para depois de um tempo contratar segunda operadora de trânsito, mas daí a gente já estava migrado tudo para dentro do nosso ASN. E daí, durante todo esse processo, a gente correu atrás de treinamento. Então, a gente fez o treinamento de BGP dos roteadores da fabricante que a gente comprou e fez mais... Junto com isso daí, a gente fez uma implementação de SD-WAN dentro da nossa rede interna para criptografar e abstrair toda essa parte de operadora da nossa rede interna também. Então, se eu mudasse a operadora dos nossos links de MPLS, a gente não teria tanta dor de cabeça com mudança de endereçamento e tudo mais. E junto com isso, a gente já poderia encapsular também o IPv6 dentro da nossa rede interna. Então, foram vários movimentos orquestrados e vários treinamentos que a gente fez para poder chegar lá na frente nessa parte de poder conversar com os links de trânsito com BGP e dentro da nossa rede interna poder prover o IPv6 de ponta a ponta. Aproveitando aí que você já puxou o gancho para esse assunto, em relação aí ao IPv6, você podia comentar um pouquinho, né, de como foi toda essa implantação? Vocês conseguiram colocar tudo ou ainda falta alguma coisa que ficou para mais tarde? Você falou, né, que ficou ponta a ponta, mas não sei, talvez internamente algum serviço ainda esteja faltando. Então, se você puder comentar um pouquinho, já que a gente também já está na escassez do IPv4, né, é importante a gente ver como as redes estão sendo implantadas em IPv6. É interessante que o projeto de implementação do IPv6, a gente achou que ele ia ser muito mais complicado do que realmente aconteceu. Então, quando a gente começou a levantar os requisitos para poder fazer essa implementação, a gente teve que verificar se os switches aceitavam dual stack, se o firewall já conversava IPv6, se o nosso DNS já poderia implementar a parte de IPv6, se o DHCP também ia funcionar com IPv6, se as estações estavam habilitadas com as políticas corretas. Então, a gente começou do data center para fora, então a gente publicou nossa página web para IPv6, então a gente realizou a parte de implementação de IPv6 no roteador BGP, no firewall e dentro do nosso core do data center. Viabilizamos essa parte e daí publicamos a nossa página em IPv6. Passada essa fase, a gente começou daí a ver IPv6 para dentro da nossa rede interna. Então, a gente foi para os switches de acesso, para os switches nas subseções judiciárias,
na estação. Então, a gente foi habilitando isso daí passo a passo para dentro da rede interna. Viabilizamos essa comunicação, mas daí a gente esbarrou em alguns problemas de autenticação, porque como são protocolos diferentes, IPv4 e IPv6, se o usuário nosso está funcionando em IPv6, ele tem que se comunicar de uma outra forma com o nosso Captive Portal. Então, assim, a gente está com toda a infraestrutura preparada, né? Estamos aí com alguns sistemas nossos ainda aguardando a parte de log, que agora o IPv6 dentro dos bancos de dados ali para poder fazer armazenamento de log, ele é um pouco maior, né? Então, tem algumas coisas que estão aí sendo necessárias fazer para poder fazer essa última virada de chave, mas toda a infraestrutura para poder fazer IPv6 de ponta a ponta, a gente está com tudo pronto já desde 2017. Agora faltam mais alguns pequenos ajustes aí para poder fazer a última virada de chave definitiva e daí conversar IPv6 de ponta a ponta. Bacana isso que você comentou, né? Que vocês foram vendo aí vários pontos e fazendo as mudanças aí aos poucos, né? Mostrando que não tem que mudar tudo de uma vez, da noite para o dia. E eu queria aproveitar e perguntar, e todo esse processo teve que passar por uma aprovação de diretoria? Vocês tiveram que entrar ali informando, agora a gente vai mudar o BGP, agora a gente vai mudar o DNS um por um, ou vocês conseguiram implementar isso de forma mais simples, digamos, do ponto de vista da burocracia? Então, foram vários convencimentos, eu digo, porque primeiro a gente teve que convencer a equipe local que aquilo era legal, porque se está funcionando, a gente tem uma mentalidade de não querer mudar. Está funcionando, não vou mexer, tá indo tudo bem até agora, mas às vezes a gente não tem a visão dos benefícios que aquilo pode trazer para a gente. Então, primeiro foi um convencimento da equipe local daqui de Curitiba, que compraram a ideia e falaram assim, não, legal, isso daí vão trazer muitos benefícios para a gente e vão levar para frente. Aí a equipe local teve que convencer a nossa direção local aqui no Paraná que aquilo iam trazer benefícios, a gente tinha necessidades específicas até pela alta disponibilidade dos links que a gente precisava daquilo. Depois daquele convencimento da direção local, aí a gente foi para a direção da 4ª região para daí fazer o convencimento dessa direção. Então foram várias fases e várias aprovações que a gente teve que ter para poder fazer toda essa viabilização do projeto. Então, agora a gente quer fazer o BGP. Para fazer o BGP, a gente precisa aprovar a compra de roteadores, a parte de SE, de AES e mais algumas coisas. Aí a direção aprovou isso daí. Agora a gente quer implementar IPv6, a gente vai mudar algumas coisas aqui dentro. Podemos fazer? Podemos fazer. E daí a gente foi mudando os serviços. Então, para cada mini projeto, digamos assim, a gente teve que ter uma série de aprovações. Mas isso é uma coisa bacana aqui da 4ª região, que a gente tem essas aprovações assim rápidas, elas não levam meses, assim, são coisas de dias ali, de sentar, botar no papel e explicar o porquê, e essa mudança de paradigmas, assim, ela não enfrenta tanta resistência, assim, é um negócio até rápido dentro da nossa instituição. Perfeito, a explicação foi ótima. Realmente, eu acho que assim, o seu caso, né, de estudo serve para outros órgãos do governo, que também eles consigam se espelhar e participar. Realmente, o seu professor foi ótimo. Ele merece até um aumento. Não, realmente o meu professor foi ótimo. Não posso dizer nada disso mesmo. Não, obrigado. Bom, ouvi falar também que a Justiça Federal do Paraná se tornou um sistema autônomo e começou a participar do PTT, né, do nosso projeto do IXBR. Você pode contar um pouco da motivação para isso, dos resultados que obtiveram? A ligação ao PTT trouxe benefícios? Então, nesses treinamentos que a gente teve, depois que a gente participou desse treinamento em 2015, a gente virou fã de carteirinha de todos os eventos do NIC. Então, tudo que a gente podia participar, a gente ia para conhecer e adquirir conhecimento, porque era um mundo que não era um mundo muito próximo da gente. Então, a gente ia para esses eventos para poder começar a conhecer e explorar um mundo que a gente não fazia parte. E daí, nessas explorações, a gente ficou sabendo de PTT, dos pontos de troca de tráfego que tinham em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e de toda essa gama de serviços que esses PTTs fornecem.
E daí a gente também descobriu que empresas públicas têm uma série de vantagens de conexões também ao PTT. Então, a gente estava no momento de contratação, como nós temos 2 data centers aqui em Curitiba, na Justiça Federal do Paraná, a gente teve que fazer uma contratação de uma fibra cega entre os 2 data centers. E nesse momento da contratação dessa fibra cega, conversando com a operadora que forneceu isso, ela falou assim, mas vocês não têm interesse em contratar alguma coisa até o PTT? Aí que a gente viu que a gente já tinha escutado do PTT, das vantagens do PTT nos treinamentos do NIC, nas apresentações do NIC, a gente falou assim, vamos tentar viabilizar essa contratação. E a gente conseguiu daí fazer uma contratação de uma fibra cega entre o nosso data center e o IX do Paraná. Então, hoje a gente tem uma conexão de 10 GB entre a Justiça Federal e o PTT, e quando a gente fez a ativação dessa conexão, a gente viu nossos links de trânsito assim diminuírem 90% do tráfego. Então, isso ajuda muito a gente, porque a gente paga muito mais no link de trânsito que no link do PTT. E as pessoas que estão conectadas aos provedores regionais aqui do Paraná, que, na verdade, 95% dos nossos clientes, até talvez um pouco menos, eles estão conectados geralmente a provedores que estão conectados ao IX do Paraná. Então, a gente viu assim, uma diminuição de latência das conexões desses usuários. A gente viu que quando um link de trânsito estava com alguma inconsistência, tinha caído alguma coisa assim, esses usuários regionais não sofriam problema, porque eles estavam vindo direto pelo PTT nessas conexões dos provedores. Então, foram uma série de vantagens desses nossos usuários internos poderem acessar a Justiça Federal de uma maneira mais rápida e mais eficiente. E para a gente, como instituição, vários serviços que a gente consumia em São Paulo, a gente acabou percebendo que eles também estavam conectados, esses serviços também estavam conectados ao PTT de Curitiba. Então, Microsoft, que é um lugar que a gente consome muito recurso, também está conectado ao PTT de Curitiba, então a gente sentiu assim, uma boa melhora nesse tipo de consumo de tráfego. Muito bom saber aí que a comunicação local melhorou bastante, ainda mais, né, que esse é o intuito do projeto, né, melhorar a conectividade da região. E aproveitando, né, que você comentou, eu queria perguntar, você acha que a rede da Justiça Federal do Paraná na internet e um PTT, né, se encaixa mais com o perfil de consumir conteúdos ou de fornecer os conteúdos, né, os serviços? Então, qual a sua opinião em relação a isso? Talvez um pouquinho dos dois, não sei. A gente tem pelos testes que a gente fez e por tudo que a gente andou até esse momento, a gente tanto consome como entrega serviço. Então, acaba sendo as duas coisas. A gente viu que, para os nossos usuários, facilitou muito o acesso deles, então eles têm muito menos pulos até chegarem à Justiça Federal agora, né? E alguns serviços que a gente consome, a gente viu que a gente parou de ir pelo link de trânsito e começou a ir tudo pelo PTT. Então, surgiu a ideia do PTT de Curitiba, né, do PTT do Paraná, no caso, e daí, logo depois de algum tempo, a gente já pensou assim, poxa, mas se a grande maioria do tráfego que a gente quer consumir está em São Paulo, então a gente poderia ver agora também para se conectar ao PTT de São Paulo. Então, a gente já começou a fase do projeto de conexões do PTT, fez uma POC agora, nesse ano de 2020, com uma operadora que forneceu um link de 1 GB para a gente até o PTT de São Paulo. E agora a gente já finalizou essa POC, a gente viu que realmente traz muito benefícios, né? Então, a gente está fazendo a nossa segunda conexão agora, com uma conexão, a gente vai licitar isso, né? E vai fazer uma conexão ao PTT de São Paulo também, para poder consumir e apresentar nossos serviços lá em São Paulo, que é o grande centro de concentrador de comunicação, de links de internet e comunicação aí do Brasil. Realmente é muito interessante o seu caso, principalmente que você está comentando que se conectou primeiro ao PTT do Paraná, que é o da sua região, e depois você está indo buscar o PTT de São Paulo, né, que geralmente é uma coisa que o pessoal não se importa muito de se conectar no PTT local.
E você está dando essa visão e a importância de se conectar nesse PTT local. Oi, Eduardo, é muito importante a gente privilegiar essa conexão com o PTT regional, porque tem muito provedor pequeno que não está conectado ao PTT de São Paulo. A gente percebeu isso muito aqui dentro no interior do Paraná. E são provedores, às vezes, pequenos de links de rádio, provedores ali regionais, bem pequenininhos, que eles não tiveram a possibilidade de chegar no PTT de São Paulo. Então, por isso que a gente quer manter essa conexão ao PTT do Paraná, né, ao regional, para poder privilegiar esse usuário menor que está no provedor menor. A gente vê que o nosso serviço é importante para a população. Então, quanto mais perto a gente estiver e quanto mais perto a gente puder chegar a esses provedores pequenos, melhor a gente cumpre a nossa missão, que é entregar o serviço para a população. Irina, é incrível como tudo começou com um curso de uma semana. Imagina se o Nick fizesse ali uma faculdade, né? A gente desse ali 3 anos de aula. Né? O quanto que a gente conseguiria mudar a internet no Brasil. Brincadeiras à parte. Mas, voltando aí que você participou daquele curso e até comentou que virou fã de carteirinha, de outros eventos nossos, eu gostaria que você comentasse como que você faz agora para continuar se especializando. E não precisa falar só dos eventos do Nick ou dos cursos do Nick. Pode ficar à vontade e falar de outras coisas que vocês buscam informações na área de redes. Interessante, legal. A gente fez uma série de treinamentos, porque quando a gente instalou os roteadores BGP, a gente teve que aprender sobre o protocolo BGP. Junto com o protocolo BGP na implementação do nosso firewall, a gente acabou tendo que implementar o SPF. Junto com o SD-WAN, a gente botou SPF BGP também. Então, foi uma mudança de mentalidade dentro da equipe de redes. E junto com essa mudança de mentalidade, a gente teve que fazer esses treinamentos para poder prover aí o conhecimento necessário para a equipe para poder fazer um troubleshooting, descobrir como é a melhor forma de configurar, poder conversar com uma outra empresa quando a gente tem algum problema de roteamento, explicar o que a gente está tendo, o que não está tendo. Então, o nível técnico da equipe a gente foi elevando conforme a gente foi implementando esses equipamentos e fazendo esses treinamentos, né? Os eventos do NIC, eles são muito interessantes. O LAC-NIC, que a gente participou, a Semana de Infraestrutura, porque às vezes você participa de uma palestra e vê um determinado assunto que é alguma coisa que você tem necessidade dentro da tua rede interna, dentro da região, ou que você escutou um outro colega de um outro órgão público tendo problema também e você compartilha. Na Semana de Infraestrutura de 2019, teve uma apresentação de um rapaz sobre contratações de links de internet que eu achei assim fantástica. Muita coisa do que ele falou lá dentro daquela apresentação a gente já incorporou dentro dos nossos termos. E eu acho que foi uma das pessoas que mais compartilhou aquela apresentação com um monte de gente, com gente de órgão privado, de órgão público, porque às vezes é uma visão diferente de uma coisa que você sempre faz. Então, todo esse conhecimento agrega e permite que você faça contratações melhores, mais baratas e muito mais eficientes. E tudo isso daí é o NIC que está proporcionando para a gente. Então, no ano passado, com a pandemia e a possibilidade de não poder participar presencialmente, foi interessante porque a gente pôde divulgar para mais colegas da 4ª região esses treinamentos, essas palestras que aconteceram do NIC e teve um alcance ainda maior. Então, tudo isso ajuda a fomentar, a evoluir, a melhorar os serviços que a gente tem. A palestra que você está comentando é a do Fernando Frediani, do 95 Percentil? Foi essa? Esse mesmo. Uhum. Então, mesmo. Uhum. Então a gente vai colocar ela também na descrição do podcast, caso alguém queira ouvir e aprender um pouquinho mais. E a gente também já deixa o convite para o pessoal seguir as nossas redes, verem que a gente está organizando vários eventos desse tipo, como você comentou, né, online, tentando difundir aí mais o conhecimento. A gente tem várias lives programadas para esse ano, né, no Intrarede. A gente também está pensando em fazer algumas semanas aqui com tutoriais, né, práticos, meio mão na massa para o pessoal aí aprender novas tecnologias. Então, a semana de capacitação vai trazer
esses tutoriais, então eu já deixo aqui o convite para o pessoal também ficar de olho nos nossos futuros eventos aqui desse ano. E agora eu queria saber também quais são os seus planos futuros aí na área de redes, né? Porque você já está comentando aí como se especializar nos eventos, né? E o que você tá já pensando aí em 2021, 2022, um plano aí de 5 anos, de 10 anos, com as coisas que você está absorvendo agora com os eventos? Então, a gente evoluiu muito a nossa parte de rede de 2014 até hoje. Então, a gente diz que da parte de infraestrutura de redes, a gente mudou 100% de tudo. Então, roteadores, switches, a forma como a gente se comunica. Então, hoje a gente está muito mais eficiente. A gente pretende agora a fazer a conexão com o PTT de São Paulo, e junto com a conexão do PTT de São Paulo, também as outras justiças federais aqui da 4ª região também devem se conectar aos PTTs locais e ao PTT de São Paulo. Então, é um processo orquestrado que a gente está fazendo para poder melhorar a experiência do nosso usuário, e como o nosso usuário interno também acessa a internet, né? Fora isso, a gente tem ideia de se especializar mais nessa parte de roteamento, BGP e tudo mais, para poder sempre deixar tudo na melhor forma possível, da forma mais eficiente, né? E outros projetos assim a gente vai ver com o decorrer do tempo, mas a gente já mudou tanta coisa de lá para cá que assim agora as ideias a gente precisa de participar mais em eventos do NIC para ver o que mais que a gente vai aprontar nos próximos anos aí. Muito bom saber, né, que desde aquele curso de 2015 até hoje, isso tudo gerou um monte de mudanças aí para vocês e, por favor, apareça, né, nos nossos futuros eventos. Você vai sempre ser bem-vindo, você e sua equipe toda. Bem-vindo, ele já vai de camarote, ele, né? Depois de tudo que ele mudou ali num órgão, tem que vir de camarote. Se quiser, pode já subir no palco. Por isso que ele tá aqui com a gente, né, no Camada 8. E aí eu queria saber se você tem conversado também com outros estados, outros poderes, instâncias e órgãos e empresas e dividido toda essa experiência de vocês, incentivado eles também a seguir todo esse processo. Você comentou de alguns estados aí que estão trabalhando junto, mas talvez outras regiões não tenham esse contato. Queria saber se vocês têm aí algum plano de talvez difundir esse conhecimento entre os outros órgãos do governo. A gente tem conversado com bastante gente nesses anos. A gente acabou sendo procurado por alguns órgãos estaduais, federais, até alguns órgãos municipais, para comentar sobre essa nossa experiência de SD-WAN, de AS, de BGP, de tudo mais. E a gente tem trocado bastante figurinha. Então, como todo o nosso trabalho se resume basicamente a uma licitação, essas licitações que a gente fez, a gente mandou isso daí para muitos órgãos, né? Então, a gente tem disseminado conforme a gente consegue essas informações e muita gente tem alterado também suas infraestruturas baseados nas experiências que a gente teve. Claro que cada órgão tem um objetivo, né? Tem uma missão e às vezes não se... Como é que eu vou dizer assim, não se justifica o que a gente fez aqui nos outros órgãos, mas sempre são ideias, possibilidades que as pessoas veem para poder diminuir o custo da instituição, pagar um valor menor nas contratações, aumentar a eficiência e tudo mais. Excelente, Carlos. Foi uma aula que você deu aqui no Camada 8. Muito obrigado aí pela sua participação. Quer deixar aí algum agradecimento, algum comentário final? Puxa, Eduardo, eu gostaria de agradecer muito ao NIC BR, você, Irina, todo o pessoal que faz essa transmissão de conhecimento que vocês têm. Pode ter certeza que isso modifica muito a vida das pessoas que estão fazendo esse treinamento. É um evento técnico de uma qualidade muito grande. Queria agradecer também a toda a equipe da Justiça Federal do Paraná, especialmente ao Fábio Gorino e ao Alexandre Donizete, que foram as pessoas assim que vestiram a camisa e fizeram acontecer. É muito importante esse reconhecimento, né, para poder, que não foi um trabalho fácil, mas também não foi um trabalho impossível. Pode mudar,
isso tudo melhora a vida do cidadão, que vai ter serviços melhores, e isso transforma vidas, transforma empresas. Obrigada, Carlos, pela participação. Já deixo aqui o convite, né, para uma futura oportunidade. As portas estão sempre abertas aqui, se você quiser contar novas experiências aí de vocês. Então, novamente, muito obrigado. E vamos para os nossos últimos avisos. No dia 5/4, teremos uma turma do curso BCOP, a turma de abril. E as inscrições estão abertas hoje, então se você quiser, entra lá no site do Cursos Eventos e se inscreva para participar dessa turma. Inclusive, o curso que o Carlos Bascunhan falou tanto foi o curso BCOP, que é o curso que está aberto agora. Teremos também, no dia 31/3, a segunda live do Intra-Rede, que é sobre camada física, novidades e desafios no universo dos cabos submarinos, satélites, fibra e rádio. Então anote aí na agenda, porque às 10 horas da manhã, no dia 31/3, estaremos ao vivo lá no YouTube e no Facebook, transmitindo essa discussão numa mesa redonda cheia de especialistas. Essa é mais uma forma de você se especializar e aprender mais sobre o assunto. Também sigam as nossas redes sociais, @comuniquebr no Twitter, @nickbr no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. A gente publica anúncios das nossas próximas lives, próximos podcasts, cursos, eventos nessas redes, então sigam a gente. E assinem o podcast na sua plataforma preferida, para sempre receber novos avisos sobre novos episódios. Se você gostou do episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast. E, se você quiser participar do podcast aqui como um entrevistado, nos mande uma mensagem contando o seu caso de estudo para cursoseptro@nic.br e assim a gente vai poder ouvir a sua história. Esperamos que você tenha gostado e qualquer problema é culpa da camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais. Obrigada pela audiência, até uma próxima, pessoal.